Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Duas perguntas aqui para a gente começar o mês de abril. Na verdade já estamos no terceiro dia aqui, mas vamos considerar que a gente acabou de começar o mês. A primeira pergunta bem simples. Qual é o sentido da vida? Segunda pergunta. Qual a mensagem principal, a essência da Bíblia? Claro que essas perguntas, eu estou brincando, não são tão simples assim. Na verdade, talvez você ache até que elas são impossíveis de poder resolver, de poder responder. E, obviamente, certamente elas não podem ser respondidas, ou pelo menos respondidas com uma clareza ou uma certeza final, com um parágrafo só, com uma simples frase. Mas, na verdade, eu acho sim que elas podem ser respondidas, na verdade, com até menos do que uma frase. Eu acho que elas podem ser respondidas com uma única palavra. E essa palavra, na verdade, é uma única pessoa. Uma pessoa mesmo. E eu não sou o único que pensa desse jeito. Presta atenção nessas respostas aqui que são dadas pelo Talmud. Sabe o que é o Talmud? O Talmud era uma coleção das antigas tradições orais dos rabinos, lá atrás. Uma coleção dos ensinamentos que foram escritos a partir do 2º século depois de Cristo. Só que as fontes originais desses ensinos, na verdade, são muito, muito mais antigos. E fica claro pra gente que essas não são opiniões influenciadas pelo Novo Testamento. Elas se baseiam única e exclusivamente lá nas escrituras hebraicas, ou seja, no Antigo Testamento. A primeira frase está no Sinédrio, página 98b, e diz assim: o mundo foi criado apenas para o Messias. E a segunda frase está em Sinédrio 99a, e diz: todos os profetas profetizaram apenas para os dias do Messias. De acordo com esses rabinos, o mundo existe apenas para o Messias. E as escrituras deixam isso muito claro, elas enfatizam, elas atestam que só para o Messias é que existe o mundo. Por isso a maior questão da vida, a questão principal da nossa existência é: quem é o Messias? Se você der uma olhada na Bíblia Almeida, revista e corrigida, você vai ver que a palavra Messias só aparece no Antigo Testamento 2 vezes, e as duas no capítulo 9 de Daniel. E ela vai aparecer mais 2 vezes lá no livro de João. Só que ela vai aparecer já com um parênteses, dizendo que essa é simplesmente uma tradução da palavra grega para Messias, que na verdade aparece muito mais nas escrituras que a palavra Cristo. A palavra Cristo é uma versão anglicalizada da palavra Christos. E essa aí vai aparecer mais de 500 vezes na Bíblia. Só que tanto Cristo do grego como Messias do hebraico tem o mesmo significado. E o significado dessas duas palavras é a expressão ungido. O Messias, ou Cristo, é o ungido. Ele é o significado do mundo e ele é o centro, a essência, a principal questão que as escrituras se propõem a apresentar. E a gente já consegue experimentar um pouquinho desse gostinho do Messias aqui no primeiro livro de Samuel. Depois da comédia romântica de Ruth, primeiro Samuel começa com a história de uma mulher que não tem filhos, uma mulher chamada Ana. Ela está orando lá no santuário pedindo por um filho. Ela demonstra diante de Deus o coração de uma verdadeira fé israelita. E ela ora desse jeito: o Senhor destrói os seus inimigos, dos céus ele troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. 1 Samuel 2, versículo 10. E é interessante que Israel nessa fase ainda não tinha um rei terreno. Só que Ana já sabia que o Senhor tem um outro rei separado para ele, um rei verdadeiramente ungido. E através desse rei é que o Senhor julgaria a sua terra com justiça. Um pouco mais tarde, nesse mesmo capítulo, um homem de Deus acaba profetizando um pouco mais sobre o Messias. E ele testemunha o sacerdócio desse ungido. Inspirado por Deus, falando as suas palavras, ele diz o seguinte: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que eu tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ela andará diante do meu ungido para sempre. 1 Samuel 2, verso 35. O que a gente vê aqui é que o verdadeiro ungido é tanto o rei como o sacerdote. Ele é aquele por quem o Senhor vai governar e abençoar o seu povo. Mas qual é o porquê desse ungido? O que de fato significa essa expressão? E é justamente 1 Samuel 16 que vai dar pra gente uma boa imagem
que explica um pouco essa expressão. É exatamente a escolha de Davi como rei. Quando Davi é escolhido, o texto diz que Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel 16, 13. No passado e hoje em dia, quando um rei é coroado, ele literalmente recebe uma coroa na sua cabeça. Só que no contexto da monarquia bíblica, esses reis eram ungidos. Além dos próprios reis, outras pessoas também eram ungidos, como sacerdotes e ocasionalmente alguns profetas. Mas o que é essa unção? Bem, ela nada mais é do que derramar óleo sobre as suas cabeças. Agora, o porquê desse ritual? Você já deve saber, se você estuda a Bíblia há algum tempo, que o óleo é um símbolo, é um sinal do Espírito Santo. E como o Davi é ungido por esse óleo, por esse azeite, é como se o Espírito Santo literalmente estivesse correndo sobre o seu corpo, sobre Davi, e equipando ele para suas tarefas reais que esperariam por ele no futuro próximo. Mas o que tudo isso aí traz pra gente sobre o significado do ungido, do Messias? E aí é que tá. O Messias, ele não é ungido pelos homens, ele é ungido pela própria mão de Deus. E isso aconteceu muito antes do mundo começar. E não foi com óleo, não foi com o símbolo do Espírito. Ele foi ungido com o próprio Espírito, o original. Mesmo antes de existir o universo, Deus ungiu Deus. Sabe com o quê? Com Deus. O Pai derramou o seu Espírito sobre o seu Filho. Por quê? Para que ele possa ser o nosso Rei justo, aquele Rei que governará todas as nações e protegerá o seu povo, executando a justiça para acabar de vez com o mal. Para que ele possa ser o nosso fiel sacerdote, aquele que media misericordiosamente a nossa vida para com Deus. É para que ele possa ser o verdadeiro profeta de Deus, trazendo para a gente, tanto a nossa mente, o nosso coração, a vontade do nosso Deus. Ver esse Messias é ver a vida do Espírito Santo encarnada em uma pessoa. Para nós vermos o Espírito Santo, basta a gente olhar para o ungido em ação. Ele é aquele que se encheu para além da medida com o Espírito de Deus. E é do transbordamento da sua vida que surge todo o universo. O transbordamento da sua graça testemunha toda a Bíblia diante de nós. E quando Cristo está no centro de tudo, tanto o significado do mundo como o significado da palavra começam a fazer sentido para a gente. Lá em João, narrando a história de uma mulher conversando com o Messias, ela responde o seguinte: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, vai anunciar para a gente todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu mesmo que estou falando com você. João 4, 25 e 26. Agora se pergunte o seguinte: será que o seu cristianismo não se tornou sobre qualquer outra coisa? Será que você não se esqueceu da própria essência de tudo, que é Cristo? O sentido da vida e a mensagem da Bíblia são uma coisa só, são a mesma coisa. Não é sobre um programa de igreja, não é uma coleção de dogmas e princípios. A Bíblia, a palavra de Deus, é sobre uma pessoa, é sobre um ungido. Seja o sentido da vida, seja a essência da Bíblia, é tudo sobre ele.